Jacinto Malungo, boa noite. Viva Marcelina Gonçalves, muito boa noite. O jornal segue deste lado com a entrevista Zimbo, João Quiuma, inspetor-geral da ANESA, e o nosso convidado para a edição de hoje do Entrevista Zimbo. Boa noite, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O inspetor está no cargo há pouco mais de um ano, vem de um setor diferente, da banca. Que a ANESA encontrou e que reformas é que está a fazer desde que assumiu funções? Boa noite, Jacinto Malungo. Boa noite aos telespectadores. Efetivamente, já estamos há um ano e cerca de 3 meses na ANESA. A ANESA que encontramos é aquela que resulta do Decreto Presidencial 267/20, isto no âmbito da reforma do Estado e das ações inspetivas, com a fusão das inspeções setoriais. O que estamos a fazer agora é criar um melhor dinamismo, criar normas internas que permitam que metodologicamente a ANESA possa orientar as direções municipais de inspeção e, no fundo, trazer a ANESA alguma modernização com a inclusão de sistemas inteligentes. E uma destas modernizações, a ANESA recentemente apresentou uma proposta de modernização digital dos seus serviços. Que proposta é esta? Bom, nós pretendemos, no fundo, ainda é uma proposta, tem estudo, há decisões que deverão ser tomadas, portanto estamos a falar ainda de uma proposta. O que pretendemos é que o processo de inspeção seja de facto transparente. Possamos, com a georreferenciação dos agentes econômicos, poder controlar e ter os inspetores também localizados, onde estão e quanto dura um processo de inspeção, uma interação mais aberta com os operadores econômicos, usando meios simples, como um telemóvel, um tablet, para que o agente econômico possa se comunicar com a ANESA e saber que está perante uma inspeção legítima, evitando assim então aquela tensão que há entre o agente econômico e o inspetor. E às vezes também a presença de falsos inspetores. Falsos inspetores, sobretudo inspeções não autorizadas. Queremos ver se esse procedimento vem a corrigir e vem a trazer, de facto, um melhor ambiente, contribuir para a melhoria do ambiente de negócio com a transparência e alguma eficácia e eficiência nos nossos processos. A ANESA faz inspeção a vários setores e há setores que estão também ligados a determinados departamentos ministeriais que, em alguns casos, continuam eles próprios a fazer inspeção. Acredita que há, efetivamente, esta sobreposição? Como é que vocês têm contornado esta questão, sobretudo para a definição de âmbitos de atuação? Em termos formais, não há sobreposição. O que às vezes acontece é que temos que entender que, por exemplo, no setor da saúde, há a inspeção da saúde. E essa inspeção tem a sua razão de ser. É Mas uma inspeção, a ANESA também cobra a saúde. Só para as questões económicas. Portanto, farmácia, vendas, enfim, sobretudo. Aquela que é técnica, que está na parte deontológica e profissional, esta está com o Ministério da Saúde. Portanto, não há aqui uma subposição legal. Pode haver atuações que podem trazer elementos que o agente econômico percebe que há alguma sobreposição. Quero aqui dar um exemplo. A ANESA chega a um estabelecimento econômico e nota que a gestão de resíduos não é feita de forma coerente. Sabem que a Agência Nacional de Resíduos também atua nessa área. Portanto, um é o orientador metodológico
mas a ANIESA não pode passar por lá e fazer de conta que não viu nada. Portanto, há coordenação entre os órgãos e, na medida que o tempo vai evoluindo, o novo procedimento de inspeção vai ganhando corpo. Precisamos, de facto, ainda ir afinando. Estamos num processo de aprendizagem. Recordo aqui que a ANIESA está com 4 anitos, que vamos fazer agora no dia 16 de outubro. E é um procedimento que precisa de alguma maturidade. Mas existindo esses casos, os choques são também possíveis, sobretudo se no âmbito do exercício das funções não existir um entendimento claro entre um inspetor da saúde afeta ao Ministério e um inspetor da ANIESA que faça também uma inspeção, ainda que económica. Se ele não compreender muito bem o âmbito das suas funções, poderá existir esse choque. De maneira nenhuma agora. Portanto, o inspetor da ANIESA, quando sai hoje, tem um guião de inspeção para cada um dos setores onde deve atuar. E é com base nesse guião que ele faz a sua atividade. Relativamente aos demais órgãos, sabe que a cooperação é a linha mestra de orientação do Executivo. Portanto, entre os órgãos do Estado tem que haver cooperação. E dentro dessa cooperação, nós definimos quando é que temos que atuar conjuntamente ou isoladamente os nossos âmbitos. E naquilo que não é nossa competência, por exemplo, se encontramos algumas questões laborais, nós temos que transferi-las para a Inspeção Geral do Trabalho. Portanto, há aqui alguma maturidade, precisamos de alguma paciência e a compreensão, e os agentes econômicos têm o direito de reclamar e sempre que reclamam, nós temos estado a corrigir os nossos procedimentos. Neste momento, quantos inspectores é que a ANIESA tem e de quantos é que precisa de facto? Portanto, não temos ainda o suficiente, não vou dizer aqui o número por uma questão própria, que a inspeção tem obrigações de cobrir a sua atividade e esse número nós sempre o preservamos, tendo em conta que ele pode também trazer para o mercado alguma inquietação. Portanto, não temos ainda o suficiente, estamos a lutar e o Estatuto Orgânico da ANIESA está a ser revisto, mas neste momento estamos a trabalhar para adequar esse número. Adequar seria elevá-lo em que percentagem? Dependerá da definição que o novo Estatuto trará. Confirma que parte das receitas, das coimas, das taxas cobradas pela ANIESA serve para complementar o salário dos funcionários? Ainda não. Mas é uma pretensão? Ainda não. O Decreto Presidencial 267/20 nos obriga à criação de um fundo, o Fundo dos Trabalhadores da ANIESA. E é através desse fundo onde essa modalidade de eventual benefícios adicionais será tratado. E como sabe, também por orientação de Sua Excelência Presidente da República, Chefe do Executivo, há um estudo em curso para a definição do novo salário. Portanto, as questões salariais estão a ser tratadas em âmbitos próprios e esse complemento nós estamos a tratar da criação do fundo, tão logo seja criado, o fundo vai definir os benefícios. Mas este complemento poderá sair das coimas e das taxas aplicadas? Vai sim. Portanto, se olhar para o Decreto Presidencial 268/20, obriga que a constituição do fundo, parte dos recursos, nós chamamos recursos próprios, passem para o fundo. E o fundo depois vai definir quais as modalidades de benefício aos trabalhadores. Mas aí não acha que poderá existir uma espécie de caça às multas, sabendo que o trabalhador, a instituição, tira benefício deste ato?
O resultado da coima não é essencialmente para os trabalhadores. Portanto, mas à luz desta política que querem implementar, poderá ser também. 40% deste valor vai para o Orçamento Geral do Estado. 60% desse valor vai para a ANESA, retorna, mas ele é inclusive utilizado para apoio às despesas de gestão administrativa da ANESA. Uma parte desse valor poderá... Mas vamos deixar aqui bem claro, o objetivo da inspeção não é aplicar coimas, não é esse o objetivo. O objetivo da inspeção é garantir a segurança alimentar, é garantir que o mercado funciona dentro das normas. Portanto... Mas esta política não poderá estar na contramão, no sentido de quantos mais faltosos forem apoiados, tanto mais ganha a ANESA e os trabalhadores? Não, de maneira nenhuma. O fundo a ser criado, nós inclusive estamos a olhar para outros mecanismos de financiamento. Como entenderá, Angola está a crescer, o nosso mercado está a crescer, está a modernizar-se. E isto vai haver um contraponto, quer dizer, à medida que as instituições se organizam, as coimas tenderão a baixar. Portanto, não é sustentável pensar nas coimas a longo prazo, isso não vai acontecer. Portanto, quem tiver a sua empresa organizada, não vai ter coima, de maneira nenhuma. E se falar com os agentes econômicos, após uma inspeção, há sempre melhorias. Portanto, o que o Jacinto encontra hoje como inspetor, não vai encontrar amanhã. Portanto, não é sustentável pensar desta forma. Falou da melhoria. Nós registamos, por exemplo, de dezembro de 2023 a janeiro de 2024, mais de 900 infrações. Portanto, é um período curto com muitas infrações. E está a falar da organização. Isto revela uma grande desorganização também dos agentes económicos? O mercado também está a crescer. A produção nacional está a crescer. Portanto, tem relação. Portanto, à medida que as indústrias vão crescendo, a produção nacional, hoje se passar nas nossas lojas, o que vem de produção nacional significa dizer que o mercado está a crescer. Se cresce na mesma proporção, é proporcional. Desta falta de desorganização que levantou. Jacinto, eu lhe posso assegurar que poderemos ter ainda mais infrações à medida que o mercado se for formalizando. Nós ainda temos muita parte do nosso mercado na informalidade. À medida que for formalizando, aumenta o âmbito da inspeção. Naturalmente pode aumentar, mas isso não significa que o mercado não se está a organizar. O que é que levaria, por exemplo, a uma suspensão de atividades? Porque muitas vezes nós próprios na comunicação social damos as notícias, a ANESA suspende agente económico tal, empresa Y. O que é uma falta grave que levaria à suspensão da atividade comercial? Nós recentemente suspendemos algumas padarias e vocês tiveram o cuidado de passar as imagens. Estava em causa a saúde pública e quando está em causa a saúde pública não podemos ter outro tipo de medidas. Portanto, a falta de salvaguarda da salubridade e no cuidado dos produtos nos levam a fechar. Mas a ideia é sempre assente de que o agente econômico tem que resolver e logo depois é reaberto. Portanto, há um período em que o estabelecimento é fechado, a este agente económico é dada uma oportunidade para reorganizar-se e depois voltar a contactar com a ANESA, ou a ANESA volta por iniciativa própria a contactar. Como é que funciona? O agente econômico tem que desencadear as medidas para alterar aquele quadro. Se não o fizer, nós não temos hipótese. Se o fizer de um dia para o outro, nós no dia seguinte estamos lá para reabrir ou descelar. Portanto, nós temos estado a evitar o recurso a essa medida porque o Executivo, hoje com Simplifica, está a promover que os agentes econômicos cresçam.
Mas isto não pode ser um motivo para pôr em risco a saúde pública. Nesses casos temos sido implacáveis. Nos outros casos, como por exemplo, muitas vezes o não pagamento de coima, nós podíamos usar essa medida complementar, nós temos estado a evitá-lo. E qual é que é a média de infração mensal, por exemplo, que vocês têm a registrar? Portanto, nós neste momento estamos com cerca de 1.600, estamos já no 10º mês, e 200, 300, 160, 200 infrações mensais. E das várias áreas que a ANESA inspeciona, qual é que é a mais crítica, não é, em termos de cometimento de infrações? É equilibrado, esse número é equilibrado, tanto no setor alimentar, o setor não alimentar, as indústrias siderúrgicas, tanto de uma maneira geral as infrações são as mesmas. Referimos aqui à falta de emissão de faturas, a falta de faturas de apresentação de faturas de aquisição, certificados de qualidade de produtos, por exemplo. É de uma maneira geral em todo o mercado. Mas o tratamento é igual dos aspectos que são burocráticos, porque o processo de tratar os documentos, apesar da simplificação, penosos para os agentes económicos. E às vezes têm as atividades suspensas enquanto têm este processo em curso. Para nós, órgãos de inspeção, não temos essa percepção. Mas temos que, então de acordo para com os agentes económicos tratarem dos documentos para que operem de forma legal? Como sabe, antes os agentes económicos eram sujeitos a várias inspeções até abrir. Hoje, há negócios que não é preciso uma inspeção. Portanto, aquelas atividades de baixo risco abrem automaticamente, nem precisa uma ação de vistoria, como se dizia. Portanto, está facilitado, sim. Mas não é essa a visão que muitos agentes económicos têm. Mas esta é a visão que nós temos. Nós, inspeção, inclusive, hoje, temos de estar a nos adaptar a essa evolução que o Executivo traz. Portanto, o Executivo traz aqui um desafio grande, não só para os agentes econômicos, mas também para os órgãos de inspeção. Dispensando alguns procedimentos, nós temos que nos adaptar hoje a esta metodologia, porque em algumas atividades já não é obrigatório ter uma vistoria. Não tendo uma vistoria, não há garantia da salvaguarda de muitos aspectos legais que devem ser cumpridos. Mas esta é a nova realidade, é o novo desafio que é nos trazido e nós temos estado a nos adaptar. Há relatos de extorsão envolvendo inspetores da ANESA. Recebem essas denúncias? Como é que tratam destas situações? Bom, nós estamos aqui com um aspecto que temos que atender. A extorsão ou chantagem constitui crime. E quando há denúncias públicas, nós o que fazemos é comunicar ao Ministério Público que incumbe investigar. Internamente, quando os factos são comprováveis ou são comprovados, além de eventual responsabilidade criminal a cargo do Ministério Público, há responsabilidade disciplinar. Portanto, neste momento, ou durante o ano de 2024, não temos nenhum processo aberto. Aquilo que foi noticiado, nós encaminhamos para o Ministério Público, tendo em conta que não é fácil também, não incumbe a ANESA investigar esse tipo de situações. Mas creio que as autoridades competentes estão a fazer o seu trabalho e se houver alguma coisa, no devido tempo, elas se pronunciarão. Mas vocês recebem relatos, porque este é um entendimento que a própria autoridade precisa ter de casos em que os inspetores estão envolvidos em esquemas de recebimento indevido de dinheiro dos agentes inspecionados? Não falaria tanto em recebimento indevido, porque nenhum inspetor está autorizado a receber nada. Portanto, tudo que é coima deve ser destinado à conta única. Isto é o que está estabelecido. Sim, mas é aí. Portanto,
Se há alguma coisa desta natureza, só pode ser um ato de corrupção, onde o agente econômico e o inspetor são ambos infratores. Portanto, não podemos aqui falar em recebimento. Às vezes ouvimos, não, tive que pagar multa no local. Não se paga multa, coima nenhuma no local. O inspetor nem tem que definir coima nenhuma. Portanto, às vezes aligeramos recebimento indivíduo. Só pode haver extorsão, chantagem ou eventualmente um ato de corrupção. Que são puníveis. Portanto, são crimes, são puníveis, por isso esses relatos são imediatamente encaminhados ao Ministério Público. Nós verificamos em janeiro o Governo, através do Ministério do Comércio e Indústria, decidiu a proibição da comercialização e produção de bebidas espirituosas, né, os chamados pacotinhos. O que nós vimos depois é o Tribunal da Relação de Luanda a suspender esta medida. Bom, eu não vou me pronunciar a respeito. Esse é um caso que está a ser tratado. A ANIESA não é parte deste processo, portanto, as partes do processo estão a tratar do processo. Mas não é o âmbito da atuação também da ANIESA? Esse tipo de inspeção para este tipo de... A ANIESA cumpre com a lei. Se houver uma lei a proibir que este copo não pode estar nessa mesa, e é competência da ANIESA, é um aspecto econômico, nós vamos cumprir. Fora disso, nós não somos fazedores da lei, nós apenas fazemos cumprir as regras e regulamentos que estão em vigor no país relativamente à atividade econômica. Mas este é um caso de lei também, no sentido de se ter pedido uma coisa e o Tribunal a decidir outra, mas eu desfavorável. Não me posso pronunciar. Neste momento não posso pronunciar, porque é um caso que está ao Tribunal, caberá ao Tribunal e as entidades envolvidas no processo se pronunciar acerca disso. E como é que são definidas então as coimas a pagar? Porque disse há instantes que não cabe ao inspetor determinar valores que os agentes económicos devem pagar. Como é que estes valores são determinados? Houve o caso de uma senhora que divulgou na imprensa que pagou 11 milhões, provavelmente, porque tinha 12 produtos sem data de produção inscrito e por isso pagou 11 milhões. Como é que se chegam a estes números? As coimas estão definidas por lei. Cada uma das infrações é prevista por lei. E a lei, só para dar aqui e deixar claro, ainda vão subir as coimas, ainda vão subir. Porque o salário base, que é o indicador de cálculo das coimas, subiu, aumentou. Portanto, as coimas podem ir de 5 a 200 salários mínimos. Portanto, se eu há 200 dias, desculpa, e cada dia corresponde a 5 salários mínimos. Portanto, dependendo da graduação, dependendo se se trata de um reincidente ou não, a graduação que tivemos é que se define as coimas. Quero lhe dizer, Jacinto, que as coimas não são baixas. Não são. Não podemos preferir que seja mais fácil pagar a coima do que cumprir a lei. Ou seja, para garantir que os agentes econômicos ajam de acordo com a lei, cumpram com a lei, tem que ser mais fácil implementar as medidas no seu estabelecimento, cumprir tudo, tem que ser mais barato do que pagar uma coima. Porque nós, às vezes, colocamos isso de maneira leviana, desculpem-me a expressão, os agentes econômicos, uma garrafa de 1 litro de água mineral pode ser motivo da morte de uma família completa. Porque o pai chega à mesa, serve na mesma garrafa, o filho tira e podemos ter uma família. 1 litro de sumo pode ser um desastre para uma família, se ele estiver contaminado, se tiver alguma bactéria. Enfim, portanto, não podemos olhar para essas questões de modo assim tão leve. Portanto,
A coima visa desincentivar, eu dizia aqui, que reincidir para que tenha coima não é inteligente para o agente econômico. Mas são aplicados de igual modo para todos os agentes económicos, independente da sua dimensão? Sim, a coima olha para a infração, não para a dimensão do agente econômico. Mas isto tem um impacto enorme sobre os negócios, as suas continuidades e, inclusive, sobre os empregos também. Portanto, uma contaminação numa fábrica, que é uma grande unidade, é igual com uma contaminação no supermercado. Portanto, não há aqui o critério. Portanto, a graduação, o inspetor-geral é que decide sobre a coima, depende muito das circunstâncias. Portanto, são avaliadas as circunstâncias que podem ter algum atenuante e a graduação da coima. Portanto, ela não é exatamente igual, porque depende das circunstâncias e da análise que é feita a cada caso. Há muitos produtos que entram para o mercado primeiro e só depois é que se chega à conclusão que não deveriam estar dentro do mercado. O processo não deveria ser inverso. Portanto, não é competência da ANESA dirigir o processo de importação. Portanto, o processo de importação obedece a critérios e se um dia tiverem o prazer de falar com os nossos colegas da área do comércio, poderão explicar. O processo de importação, em princípio, é rigoroso, cumpre normas. Produtos que não deveriam estar, se não deveriam estar, em princípio, não entram. Mas depois a ANESA pede para tirar do mercado determinadas marcas, determinados produtos. O problema é que entraram e estão a ser vendidos e depois a ANESA entende que não deveriam. Não me lembro que isso tenha ocorrido. Não. Não tenho ideia de que um produto, se o produto não está proibido, ele é de livre. Portanto, o nosso mercado é livre, não tem, o executivo não tem criado aqui embaraços. Portanto, a ANESA só atua se há uma violação da lei. Fora disso, não pode. Né? Não podemos, o inspetor-geral acorda hoje, ela tira a marca tal do mercado. Não, isso não pode. Só se violar algum preceito legal. Nos casos da marca não cumprir com o que está estabelecido pela autoridade? Não. Na lei, por exemplo, se um produto estiver deteriorado, embora tivesse entrado para o país, ele não pode ser comercializado. Portanto, a cadeia de conservação do produto obedece a regras. O produto pode estar deteriorado e aí a autoridade não tem outra solução senão recolher. Nós tivemos em tempos a recolher um leite que estava no mercado e que era fácil de adulterar datas. Quando a autoridade dá conta disso, não pode permitir que o produto seja vendido. Foi retirado. Produtos não conformes. Sim. A ANESA vai fazer 4 anos, no dia 16 de outubro. Que desafios é que esta autoridade ainda tem pela frente? Bom, nós temos, sobretudo, desafios na organização da ANESA, desafios na formação dos inspetores, na digitalização dos nossos serviços, na criação das infraestruturas e também desafios daquilo que colocava numa melhor remuneração e qualificação dos quadros. Nós estamos cientes de que muito temos para fazer e porque o nosso mercado todos os dias cresce, há novidades e nós temos que crescer rápido, mas sobretudo esperamos e com as normas que estão em vigor, hoje possamos ter uma ANESA mais dinâmica, mais esclarecida e também um ambiente de negócio melhor. Essa é a nossa grande ambição. Neste momento, quais são os maiores entraves para um melhor funcionamento da ANESA? 4 anos depois. Portanto, as questões foram já encaminhadas, tem a ver com a infraestrutura de trabalho da ANESA, mas estão encaminhadas e no competente nível serão decididas. João Kiuma, inspetor-geral da ANESA, boa noite e muito obrigado por ter vindo à entrevista Zimbo.
Boa noite e não podia deixar de saudar os inspetores da Niesa, que vão completar 4 anos no dia 16. Desejar que continuem firmes na batalha, o desafio é grande, o país é nosso. Os agentes econômicos tenham sempre na Niesa como aquele olhar fino, crítico, que os pode ajudar cada dia a ter, de facto, a lei como o seu guia, a sua Bíblia. Muito obrigado. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade e assim que nos acompanhou, boa noite, muito obrigado por nos preferir. A entrevista Zimbo regressa na próxima sexta-feira.